Oi, amores de vida, tudo bem com vocês, gente? Eu me chamo Paty Miranda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou contar tudo o que aconteceu na construção. As brigas, os desentendimentos e o meu lado da história, para que vocês possam entender o que realmente aconteceu. Antes, eu quero mostrar uma coisa, duas coisas, na verdade, que o pedreiro não fez, né? E eu vou mostrar agora. Vamos lá. Aqui nessa parede, que é a parede onde ele não mexeu, ele chumbou os conduítes, né? Meu primo veio aqui, já fez as instalações, tá tudo certinho, a iluminação. Mas ó, ele não chumbou direito aqui, ó. Aí aparece o conduíte, ficou um buraco de um dedo aqui, ó. Aqui mais pra baixo, onde deveria também, ele não chumbou, tá aparecendo o conduíte aqui. Então ele fez um serviço aqui meia boca. Vou falar pra vocês. Gente, eu não tô falando mal do pedreiro porque eu sou uma pessoa ruim, mal agradecida não, tá? Eu tô apontando erros que ele fez, tá legal? Então ele deixou o buraco aqui, vou ter que comprar alguma massa, algum gesso, alguma coisa pra tampar isso aqui. Vou ter que gastar mais dinheiro, sendo que ele poderia ter tampado isso daqui. Outra coisa, eu pedi pra ele, porque a minha cama vai ficar aqui, ó. Até hoje, ó, tem quase 3 semanas, não secou. Tá molhado ali, mas aí eu acho que deve ser questão de solo, né, do chão. Outra coisa, eu pedi pra ele que ele fizesse esse conduíte aqui acima da minha cama, e ele fez. Porém, esse conduíte, aqui, essa caixinha, não tem passagem de fio. Aqui ele colocou concreto, encheu de concreto, não colocou tubulação nenhuma aqui. E aqui não dá para lugar nenhum. Não tem como puxar a eletricidade nem daqui para lá, e nem de lá para cá, e nem da lâmpada para lá. Ou seja, essa caixinha que aqui eu tanto queria, que eu pedi para ele, que eu falei que deixou na altura certa e tudo mais, ele deixou morta. Sem uso, não tem como passar fio, não tem como fazer nada aqui. Eu até abri um pouquinho aqui, ó, pra ver se era só um pouquinho de concreto que tava tampado aqui, só que não. É a parede inteira, ele não passou o conduíte, então aqui tá cheio de concreto da parede mesmo. E esse conduíte daqui tá aqui morto, vindo de lugar nenhum. Então isso aqui eu vou ter que tampar. Vai ficar inexistente e não vai dar para usar. Só porque eu pedi, que esse era o meu favorito, que eu queria, porque eu quero pôr uma abajur ali. Não deu certo. Então vocês podem ver ali. Bom, agora eu vou sentar com vocês e vou explicar o porquê que o pedreiro me tratou mal, por que o meu tio ficou do lado dele, por que eu tô saindo como errada? Por que as pessoas estão me julgando mal? Por que eu fui ameaçada? E sim, eu fui ameaçada pela namorada do meu tio. Eu não vou citar nomes, mas eu vou contar tudo o que aconteceu. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas essa é a história do meu lado, do que aconteceu as coisas. É muito fácil as pessoas ouvirem um lado só da história e não ouvirem o outro lado, que é o meu lado. Eles escutaram um lado do meu tio, do pedreiro, nananã, e eu falando mal. Nossa, como ela é ruim, ela fala mal do pedreiro, do tio, não sei o quê. Mas eu vou explicar direitinho pra vocês o que aconteceu, e inclusive a ameaça que eu recebi da namorada do meu tio, que ela acha que põe medo nas pessoas. Coitada. Então, já pega seu cafezinho que eu vou contar pra vocês agora. Só uma observação, e uma observação incrível. O trabalho do eletricista do meu primo foi impecável. Ele é incrível, muito detalhista. Tudo que eu conversei com ele, ele fez. E olha o capricho. Olha lá, ó, os fiozinhos tudo grudadinho na parede. Tudo arrumadinho, ó. Ó que bonitinho. Ele deixou, daí eu falei assim, dá pra deixar a luz um pouquinho mais pra baixo? Ele, claro, eu vou deixar uma sobra de fio aqui, que é aquela dali, né? E vou deixar um pouquinho mais pra baixo, porque futuramente um dia eu quero pôr forro. Aí o trabalho dele, ó, impecável, tá?
Colocou tudo certinho, arrumou aqui, ó, tudo bonitinho, olha, tudo perfeito. Todas as caixinhas, tudo incrível, impecável. Ele eu não tenho nada a dizer porque ele foi muito bom, ele é muito profissional e eu gostei bastante. Obrigada, primo. Ele puxou um fio também lá pra fora, ó, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Esse fio aqui, ó, ele vai lá por fora, ó. Porque eu pedi pra ele que eu preciso de uma iluminação aqui, né? Aí ele colocou a luz aqui, ó, todo caprichoso. Muito bom, viu? Gostei muito. E ele é bem caprichoso. Parabéns. O serviço dele, a pessoa dele, ele é muito bonzinho. Não me deu trabalho nenhum. Ao contrário das pessoas que eu vou falar pra vocês agora. Bom, gente, quando os pedreiros começaram aqui, eu tava operada. Se vocês ouviram uma tosse de fundo, é meu filho. Eu tava operada. Aí começaram, eles vieram tirar as medidas antes de eu fazer a cirurgia. E aí eu falei o que eu queria, falei, olha, eu quero que levanta as 2 paredes, já tem essa daqui, já tem essa daqui da cozinha, e aí entrega tudo rebocadinho, as 4 paredes rebocadas, telhado, o piso, janela, abre a porta aqui e tal. Aí ele falou assim, tudo bem. O pedreiro falou, só que eu não mexo com pintura e nem eletricidade. Eu falei, quanto a isso, não se preocupe. Mas vai entregar tudo certo, bonitinho? Sim, vamos, tudo certo, bonitinho. Ele cobrou 3.000 reais pra fazer aqui, tá? E aí, ok. Começaram a construção quando eu vim do hospital, então eu não podia sair, nem nada. Minha mãe deu almoço pra eles aqui, pro meu tio. Ah, observação. O meu tio, no dia que eles vieram tirar a medida aqui, meu tio falou assim pro pedreiro: eu vou ser seu ajudante. Eu vou ajudar você a construir aqui. Então eu vou ser seu ajudante, tá bom? Aí o pedreiro falou: tá bom, claro, de boa. Por quê? Depois eles reclamam que eu falei que meu tio é ajudante. Eles reclamaram disso, sendo que foi meu próprio tio que falou. Eu sou muito grata ao meu tio, eu não vou citar nomes, eu sou muito grata ao meu tio, sim. Sou muito grata ao pedreiro, mas é o seguinte, jogaram muito na minha cara que o pedreiro fez aí um favor pra você. O pedreiro é um pedreiro de elite. Ele fez um favor pra você. Não foi um favor, gente. Por mais que ele tenha cobrado 3.000 reais, 50.000 reais, o valor que fosse. Minha família pagou, se propôs a pagar e pagou. Enfim, começaram a construção, né, tudo mais. E eu estava operada, eu não me meti em nada, eles começaram a cortar o chão, levantar as paredes, fazer tudo, e eu quieta lá dentro, não abri a boca pra nada. Uns 15 dias depois que começou a construção, o pedreiro me chamou. Ele chegou nesse dia que ele me chamou, ele já chegou meio injuriado com alguma coisa que aconteceu na vida dele, na rua, no problema da vida dele. Porque todos os dias eles estavam vindo, ligando música, escutando o sonzinho deles, construindo, brincando, dando risada, etc e tal. Aí, nesse dia ele chegou sério, veio sozinho, meu tio não tava, e aí ele me chamou, ele falou assim, ó, você vai querer as tomadas aonde? Eu fui falando, quero uma aqui, quero uma ali, assim, assado, cozido, frito, vou pôr uma aqui por causa disso, tanana, quero 2 aqui, porque a TV vai ficar aqui. Aí ele falou assim, a cômoda vai ficar onde? Eu falei, vai ficar embaixo da televisão. Ele falou, vai lá tirar a medida, que eu quero medir certinho. Tirei a medida, voltei, falei pra ele, tal, tal, tal. Aí, eu falei assim, tá, e agora, quais são os próximos passos? Aí ele falou assim, os próximos passos agora é a gente cortar pra colocar os conduítes, colocar as caixinhas amarelas, tal, depois a gente vai rebocar as paredes, colocar o telhado, tal, 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 tal. Falei, legal. E essas paredes vocês vão rebocar também, né? Aí ele falou, essa daqui não. Aí eu falei, mas o combinado foi que vocês rebocassem. Lembra que a gente conversou? Ele falou, pintura eu não faço. Ele já começou a mudar o tom. Ele falou, pintura eu não faço.
Eu falei, não, não é pintura, é o reboco, né? Lembra que a gente conversou que você ia deixar as quatro paredes rebocadas? E aí a pintura é outro pintor, outra pessoa, outro, né? Eu sei que você não vai fazer nem pintura nem elétrica. Ele falou assim, não vou mexer nessas paredes. Aí eu falei, mas você disse que ia fazer, que ia deixar tudo acabadinho por dentro, foi esse o combinado. Inclusive, meu tio mandou um áudio falando, não, ele vai fazer tudo acabadinho por dentro, tudo bonitinho, rebocadinho, as quatro paredes e tal, tudo certinho. E eu tenho esse áudio. Aí eu peguei e falei assim, mas o combinado foi que você fizesse, né? Porque eu vou ficar com a metade da casa, metade do quarto bonitinho e a metade com a parede feia e tal. Aí ele falou assim, eu já disse que pintura eu não faço. Aí ele foi lá na parede, onde vocês sabem que tá descascada ali, e começou a passar a mão assim, ó. Esse daqui eu não faço, você acha que eu vou perder meu tempo fazendo isso daqui? Ele é baiano. Você acha que eu vou perder meu tempo fazendo isso daqui, ó, descascando isso aqui pra passar reboco? E já tem reboco aqui atrás. Eu não vou perder meu tempo fazendo isso aqui, não. Eu não disse que ia fazer nada disso aqui, não, que isso aqui é trabalho de pintor. Não é trabalho de pedreiro, não. Aí eu falei, opa, por que você tá gritando comigo? Não, não. Menos. Você não vai gritar comigo. Pode parar agora. Estamos conversando e respeito. Eu exijo respeito e sem gritar. Geralmente eu sou uma pessoa que grita. Eu falo, pode parar de gritar. Nesse dia eu falei, não, não. Falei do jeito que eu tô falando aqui. Minha mãe tava aqui, ela tava de prova. Eu falei, não, sem gritar. Nós estamos conversando. Aí ele falou, você tá falando coisa aí que eu não falei que eu não ia fazer. Eu falei, mas eu tenho um áudio, olha aqui o áudio. Coloquei pra ele escutar, ele não quis escutar. Ele ficava andando de um lado pro outro, coçando a cabeça, ficou nervoso, ficou vermelho. Vou ligar pro seu tio. Eu falei, liga, que é o meu tio que tava ajudando. Meu tio em 5 minutos chegou. Ele tava do lado de dentro, né, que na época não tava aberto aqui a porta, ele tava do lado de dentro e meu tio entrou e ficou do lado de fora. Eu falei, tio, olha então, combinado foi que fizesse as paredes e tal. Aí meu tio fez assim pra mim, ó. Não foi nada esse o combinado, não. Meu tio falou. Aí eu falei, mas eu tenho um áudio aqui, ó. Aí eu coloquei o áudio pra meu tio ouvir, ele mesmo falando que ia deixar tudo acabado por dentro. Aí ele falou, você entendeu errado. Aí meu tio falou assim, você entendeu errado, eu não falei nada disso não, eu falei que o cara ia deixar as 2 paredes que ele construiu prontas. Aí eu falei, não gente, não tem nada a ver, o combinado foi lá no começo quando vocês vieram tirar medida, nenhum dos dois, os dois me ignoraram, pararam aí eles começaram a falar entre eles, porque eu já falei que eu não ia fazer, não sei de onde ela tá tirando que eu ia fazer, porque serviço de pintura eu não faço. Eu falei, moço, eu não disse que era pintura pra você fazer não, eu disse que era pra você só arrumar essa parede e deixar rebocada. Eu não tô mandando você passar o pincel aí não. Aí meu tio, ele já falou que não vai fazer, ele não vai fazer e acabou. Daí o cara pulou o muro, de volta pra fora, e falou assim pro meu tio, eu não tô feliz aqui não. Fulano, pro meu tio, né? Aí eu falei assim, onde você vai? Aí ele, eu vou esfriar a cabeça. Aí meu tio fez assim, ó. Toda a construção inteira, a partir do momento desse dia, meu tio sempre mandava eu ficar quieta. Isso ninguém sabe. Mas toda vez que eu ia lá dar uma olhada, meu tio fazia assim pra mim, ó. Ou seja, não fala com o pedreiro é rei, né? Ok, aí eu falei assim, onde você vai? Aí ele falou assim, eu vou esparecer a minha mente, o pedreiro falou. Falei, isso era uma sexta-feira, eles não trabalhavam de sábado e domingo. Aí eu falei, tá bom, você vai esparecer sua mente? Segunda-feira você vai estar aqui? Ele falou assim, vou, eu falei que ia fazer e vou fazer. Mas eu só vou fazer as minhas paredes, as paredes que eu prometi que ia fazer. Eu falei, tá bom, beleza, sem problemas. Nesse mesmo dia, de noite, meu tio mandou um áudio assim pra mim. Patrícia, a partir de agora você não se mete na construção, deixa que o cara sabe o que está fazendo. O cara falou que só vai terminar aí por causa minha, porque eu sou muito amigo dele, e que ele tá fazendo um favor. E que não quer mais que você fale nada. Não é pra você dar o seu palpite, não é pra você falar nada. E ele mandou pra minha mãe também. Ele falou assim pra minha mãe, fala pra Patrícia que não é pra mandar áudio, né? Não é pra falar, não é pra conversar mais com o pedreiro. Não é pra falar com o pedreiro mais, que não sei o quê. Aí eu falei pro meu tio assim, falei assim, tio, é o seguinte, a construção é minha.
A minha família, que eu quero agradecer muito a todos que ajudaram, eu não sei ao certo quem ajudou, mas quem ajudou, muito obrigado pela sua colaboração. Eu espero que Deus abençoe todos vocês e nunca deixe faltar nada. Muito obrigada mesmo, a todos. Desde a da minha tia Nilza até todos, porque ela eu sei que estava à frente de tudo. Então, ela eu posso falar o nome, que eu sei que estava à frente de tudo. Mesmo ela doente, com um monte de problema de saúde, ela resolvendo tudo isso, ela me ajudou. E eu sou muito grata a ela sabe disso, eu já conversei com ela. Mas enfim, eu falei aí meu tio, eu falei assim, tio, não dá, não. Aí ele falou assim, meu tio falou no áudio assim, a partir de agora, tudo que ela tiver que falar sobre construção, ela vai falar pra mim, pra eu falar pro pedreiro. E o pedreiro vai falar pra mim, pra eu falar pra ela. Falei, tio, a construção é minha. Não importa se a minha família tá pagando, se cobrou barato. O que importa é que o quarto é meu e eu tenho que fazer do jeito que eu quiser. Se eu não puder falar pra ele o que eu quero na minha construção, o que eu vou fazer da vida? Aí ele falou assim: não, não vai mais falar com o cara, não sei o quê. Aí eu falei, mas você não ouviu o meu lado da história. Daí meu tio falou assim: você gritou com o cara, deixou o cara nervoso. Falei, não foi bem assim. Aí eu tentei explicar pro meu tio não quis ouvir. Meu tio ficou completamente do lado do pedreiro, que é amigo dele. Porque eu conheço o cara há 10 anos. O cara jamais ia fazer uma casa dessa daí, um cômodo desse daí, por R$ 3.000. Ele tá te ajudando, ele tá me ajudando, porque eu que pedi pra ele fazer esse favor de construir um quarto aí na sua casa. Porque se não fosse eu, não ia ter pedreiro pra fazer aí não, minha filha, por R$ 3.000, tá? E não sei o quê. E começou a jogar essas coisas na minha cara. Aí eu falei, olha, não importa o valor que ele tá cobrando. Ele aceitou fazer. E a obra é minha. A obra não é da minha mãe, não é do meu pai, a obra é minha. Meu pai deu todo o material, inclusive eu quero agradecer, papi. Obrigada, viu? Te amo muito. Meu pai deu material e eu falei assim: a obra é minha. Não tem essa de não vou falar com o pedreiro. Vou falar com o pedreiro sim. Ué, como assim? Aí eu fui. O pedreiro chegou segunda-feira. Eu dei bom dia. Ele respondeu assim: bom dia. Que antes ele falava: bom dia, fia, tudo bem? Aí eu falei: bom dia, fulano, bom dia, tio. Aí os dois: bom dia. Falei: tá. Pararam de almoçar na minha casa, não avisaram a minha mãe continuou fazendo um monte de comida estragando, porque ela fez comida para 2 homens, e para mim, e pro Kawai e para ela. Comida estragou, eles não avisaram nada, eles só saíam, até que a gente descobriu que eles estavam comendo fora, e meu tio podia ter consideração pela minha mãe e falado, ó, fulana, nós não vamos mais comer aí a partir de hoje, tá? Então faça menos comida para não estragar, tá bom? Não foi isso que aconteceu.